Bom, iniciamos a gravação aqui. Shalom a todos. Hoje nós vamos dar continuidade no estudo de 1 João. Nós vamos ver se dá, que o capítulo é curtinho, capítulo 4 e 5. Assim a gente finaliza. Se alguém tiver dúvida, quiser falar alguma coisa, é só chamar. Mas vamos lá em 1 João, capítulo 4. Amados, não acreditem em toda declaração inspirada, mas ponham à prova as declarações inspiradas, para ver se elas se originam de Deus, pois muitos falsos profetas saíram pelo mundo afora. Então ele faz um adendo aqui para a gente ter cuidado, né? Que hoje tem que mais tem aí é profeta, principalmente falando sobre o final dos tempos, né? E aí eu queria trazer uma linkagem que ele faz aqui para 2 Tessalonicenses 2, 1 e 2, né? Que é assim: No entanto, irmãos, com respeito à presença do nosso Senhor Jesus Cristo e a sermos reunidos com Ele, pedimos a vocês que não percam facilmente o bom senso, nem fiquem assustados, quer por uma declaração inspirada, quer por uma mensagem falada, quer por uma carta aparentemente vinda de nós, que afirmem que o dia já chegou. E 1 Timóteo 4:1. No entanto, a palavra inspirada diz claramente que em tempos posteriores alguns se desviarão da fé, prestando atenção a enganosas declarações inspiradas e a ensinamentos de demônio, né? Então a gente vê que já desde aquela época, né, o que a gente é que hoje tem a internet, né? Então já corre assim uma notícia para correr o mundo, né? Só precisa de minutos, né? A gente vê alguns vídeos que viraliza aí com mais de 100 mil acessos, 2 milhões de acessos, né? Então imagina hoje o estrago que não faz, né? Tava até vendo uma declaração da Igreja Católica falando sobre a Virgem Maria, né? Um Papa um pouco mais consciente, né? Falta muita coisa para estar inconsciente, mas que já deu uma declaração ali de tirando um pouco da idolatria, né? E só que muita gente a gente vê ali aplaudindo, ah, que bom, pai, e outros brincando, ah, começaram a ler a Bíblia agora, né? Mas essa notícia, para vocês terem ideia, é uma das notícias mais pesquisadas durante a semana, né? Então, olha o poder de uma notícia, né? Se um papa de repente chegar e falar assim, ó, é o fim do mundo, é agora, né? A gente imagina o tanto que essa notícia não chega rapidamente, né? Ou chegou, nosso Messias voltou, ou algo do tipo, ou o Messias não é o Cristo. Então imagina o poder que essa gente tem, né? E aqui ele já nos alerta para a gente não fraquejar, né? E tá meditando na palavra dia e noite para a gente ter o conhecimento, porque até os escolhidos podem cair nessa armadilha, né? E aí cair naquela dúvida e abalar a fé. Bom, seguindo, versículo 2. É desta forma que vocês podem saber se a declaração inspirada vem de Deus. Toda declaração inspirada que reconhece que Jesus Cristo veio na carne se origina de Deus. Mas toda declaração inspirada que não reconhece Jesus não se origina de Deus. Além disso, essa é a declaração inspirada do anticristo, ao que vocês ouviram que viria e agora já está no mundo, né? Então aqui ele está falando de anticristo no plural, né? E a gente sabe que já tem muito anticristos, né? Mas que o anticristo já estava no mundo ali, né? Só um minutinho. Shalom, irmã, boa noite. Então o anticristo já estava ali, né? Já estava no mundo. E aqui eu queria trazer um adendo para 2 Tessalonicenses 2,7. É verdade que o mistério dessa violação da lei
já está em ação, mas apenas até que aquele que agora mesmo age como restrição esteja fora do caminho, né? Então a gente vê aqui ele falando que o mistério da violação da lei, né? Aqueles que violam as leis, né? Que nega Cristo, né? 1 João 2,18: Filhinho, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo virá, já surgiram agora muitos anticristos. Por causa disso, sabemos que esta é a última hora. Né? Então a gente assim tá no fio da corda bamba, né? A gente tá para os finalmente, né? E, e a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que estar sempre ligado, né? Porque para a gente também sair da unção ali com Deus é um segundo, né? Basta uma pólvora ali. Outro link que eu queria é para Atos 20, 29 e 30. Sei que, depois que eu for embora, entrarão no meio de vocês lobos ferozes, que não tratarão o rebanho com ternura. E dentre vocês mesmos surgirão homens que falarão coisas desturpadas para arrastar os discípulos atrás de si. Então a gente vê que o inimigo está feroz, né? Como a própria palavra nos fala, o último tempo dele, ele está jogando todas as cartas, né? E a gente tem que tomar cuidado. Por isso que é bom a gente ler e reler, porque Pedro fala, né, dos 7 princípios ali, né, que a gente precisa ter, né, para a gente se olhar para dentro e seguindo aqueles 7 princípios, né, a gente consegue controlar um pouco melhor a nossa mente. Por isso que é sempre bom a gente estar lendo a palavra, né, meditando dia e noite, né, assim como o próprio Shema nos fala, né, para a gente estar meditando, estar falando para os nossos filhos e gravar a palavra de Deus, né. Vamos lá. 4. 1 João 4, versículo 4. Filhinhos, vocês se originam de Deus e venceram a eles, porque aquele que está em união com vocês é maior do que aquele que está em união com o mundo. Eles se originam do mundo. É por isso que falam o que se origina do mundo, e o mundo os escuta. Por isso que nossa voz também é difícil de chegar, né? Quantas pessoas é difícil a gente trazer para uma techuvá, né? Mas se for para falar, vamos tomar uma ali no bar, parece vários, né? Vamos jogar uma bola, vamos fazer alguma coisa, parece vários. Agora, o que não falta é desculpa quando é para ouvir uma pregação, né? Nós nos originamos de Deus. Quem conhece a Deus nos escuta. Quem não se origina de Deus não nos escuta. É assim que fazemos distinção entre a declaração inspirada da verdade e a declaração inspirada do erro. Amados, continuemos a amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasce de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Por meio disto se revelou o amor de Deus em nosso caso. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que ganhássemos a vida por meio dele. O amor consiste no seguinte: não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício propiciatório pelos nossos pecados, né? Então, não que um dia depois ali dos profetas, algum homem, né, realmente se voltou de coração, eu entendo aqui, né, e clamou ali por Deus, mas de coração e amou a Deus, né? Mas ele fala que Deus nos amou primeiro, né? E aí enviou seu Filho para nós, né? Como se nós aqui tivéssemos todos esquecidos de Deus e ele nos amando nos mandou a salvação. Versículo 11. Amados, se foi assim... Shalom, irmã Sumara, Renato.
Amados, se foi assim que Deus nos amou, então nós também temos a obrigação de amar uns aos outros. Então a gente vê aqui que a gente tem obrigação de amar uns aos outros, né? Ninguém jamais viu a Deus, no versículo 12. E aí eu queria fazer um hiperlink aqui, né? Que João falando aqui que ninguém jamais viu a Deus. Será? Êxodo 33, 20. Mas acrescentou: Você não pode ver a minha face, pois nenhum homem pode ver e continuar vivo. 1 João 1,18. Nenhum homem jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está ao lado do Pai é quem. Nenhum homem jamais viu a Deus. O Deus unigênito, ele chama Jesus aqui de Deus com D maiúsculo, assim como o Deus que Moisés foi na época, né? Que está ao lado do Pai é quem o revelou, né? Então ninguém viu a Deus a não ser Yeshua, né? Na graça ali que antes dele se tornar carne, ele já vivia com o Pai ali e já conhecia. E foi ele quem revelou para nós o que é Deus, né? O que é esse amor, o que é a luz, né? E ele nos mostrou o caminho. João 4:24. Deus é espírito, e os que adoram têm de adorá-lo com espírito e verdade. João 6:46. Não é que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus. Esse viu o Pai. Então, mais uma vez, a Bíblia deixa claro aqui que a gente não é capaz de ver o Pai, né? Então, aquelas imagens, a gente não tem nem dimensão do quão grande é Deus, né? Aquela luz ali que nem para o sol a gente consegue olhar direito. Imagina para Deus, né? O universo todo rodeado dele ali é uma imensidão que não tem como. Bom, então, dando sequência aqui no versículo 12: Ninguém jamais viu a Deus. Se continuamos a amar uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Por meio disto, sabemos que permanecemos em união com Ele e Ele em união conosco, porque Ele nos deu o seu Espírito. 14. Além disso, nós mesmos vimos e agora damos testemunho de que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Amém. Glória por isso. Quem reconhece que Jesus é Filho de Deus? Com ele, Deus permanece em união e ele em união com Deus. E nós conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós e acreditamos nesse amor. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em união com Deus e Deus permanece em união com ele. Aqui a carta eu acho ela bem engraçada, né? Porque ele praticamente repete, né, dessa união, né? E o sentido dela é justamente isso, fixar na nossa mente, né? O, o amor que temos que ter com o próximo, né? Com Deus, né? Amar a Deus de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, né? Então é maravilhoso essa parte. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em união com Deus e Deus permanece em união com ele. 17. Dessa forma, o amor foi aperfeiçoado em nós, para que possamos falar com confiança no dia do julgamento, porque assim como ele é, assim também é no dia do julgamento, porque assim como ele é, assim também nós somos nesse mundo. No amor não há medo, mas o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo nos restringe. Realmente, quem tem medo não foi aperfeiçoado no amor. Né? Então aqui ele quer passar uma segurança para nós, para a gente, na pregação mesmo, a gente tá falando ali com o coração, com inteligência, né? Mas para a gente perder o medo, né? Porque se a gente falar de Deus com medo, né? A gente não tá em aliança ali com Ele, né? Vamos dizer assim.
19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro, né? Se alguém diz, eu amo a Deus, e ainda assim odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama o seu irmão, a quem vê, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E recebemos dele este mandamento: aquele que ama a Deus deve amar também ao seu irmão, né? A gente costuma dividir os mandamentos em duas partes, né? Quatro, os primeiros de amor a Deus, né? E os outros seis de amor ao próximo, né? E se a gente, com o entendimento que a gente tem, né, de interpretar assim, né, que os mandamentos foram feitos para a gente servir a Deus e ao próximo, né? A gente vai entender o que João quer falar do amor aqui. Esse é o capítulo que João mais fala da parte assim de amor. Ele puxa muito, né? Toda a carta dele é voltada para o amor, né? Mas esse aqui é o capítulo que ele foca mais, né? Bom, vamos para o capítulo 5, 1 João, capítulo 5. Quem crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E quem ama aquele que causou o nascimento, ama também aquele que nasceu dele. Por meio disto, sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e cumprimos os seus mandamentos. Pois o amor a Deus significa o seguinte, que obedecemos aos seus mandamentos. Contudo, os seus mandamentos não são pesados. Então aqui João, do que ele falava no capítulo 1, 2 e 3, né? Ele nunca abandonou ali as leis de Deus, né? Muita gente que fica só nos evangelhos de João, falando que agora é tudo pela graça, porque João só falava do amor, então não precisava de mais leis, né? Aqui ele traz novamente as leis, né? E principalmente em Apocalipse, ele fala muito das leis de Deus, né? E aqui eu queria fazer um hiperlink também, que é para Deuteronômio 30:11. Este mandamento que hoje lhe ordeno não é difícil demais para você cumprir, nem está fora do seu alcance. Aqui em Miqueias 6:8. Ele o informou: ó homem, sobre o que é bom e o que Jeová pede de você, apenas que pratique a justiça, ame a lealdade e ande modestamente com seu Deus, né? Então aqui ele a palavra nos revela que o que Deus nos deu somos capazes de cumprir, né? A gente tem que ter um esforço, mas nada é fora do anormal, né? E aí a gente tem aquele problema dos fariseus, né? Uns queriam pôr mandamento demais, né? Ordenanças demais em cima dos mandamentos, e hoje em dia outros querem tirar mandamentos, né? E a palavra fala não acrescentar nem tirar, né? E a gente vê aqui que João mais uma vez fala, né? Pois o amor de Deus significa o seguinte, que obedeçamos aos seus mandamentos, contudo os seus mandamentos não são pesados. Isso aqui a gente pode refletir da segunda maneira, né? Da seguinte maneira. Como que eu posso falar, nossa, eu amo tanto a Deus, né? Muitos têm por aí. Uma prova de que a gente ama a Deus é seguindo os seus mandamentos, é seguindo o que Ele, né, nos pediu. E quando a gente, né, que foi onde eu caí assim em si, né, seguindo os mandamentos, mas não entendendo muito sobre a fé, que quando a gente começa a andar e a gente começa a já entrar nessa aliança, né, que eu acho que para mim pelo menos foi assim, veio primeiro a lei, depois veio a fé, né? Quando a gente começa a ali sincronizar os dois, né, fazer uma autorreflexão, igual Pedro fala ali dos 7 passos, né? E a gente tá inteirado ali, a gente olha para dentro, a gente faz aquele checklist que o Rabino fala sempre, foi o que me chamou a atenção, ele falou, faz um checklist, eu falei, depois de um tempo eu parei, pensei, né, refleti, e aí começou a vir mais clara, ainda mais a palavra de Deus, né?
E a gente tem que andar dentro desse ensinamento aqui, principalmente de João. Porque se a gente está ali, ele está com nós estamos com ele, né? É isso que João quis falar repetidamente ali no capítulo 4 anteriormente. Versículo 4. Porque todo aquele que nasce de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, né? Então, cumprimos tudo, temos a fé ali em Yeshua, né? Temos a fé em Deus ali também, né? Já é a nossa vitória, né? A gente só tem que continuar andando nesse caminho, né? Porque a verdadeira vitória é essa, né? Que venceu o mundo e que, se Deus quiser, tiver misericórdia de nós todos que estamos aqui reunidos, nossos familiares, né? A gente tem que levar essa palavra até eles, né? A gente ficou às vezes muito triste quando tento levar para os meus mais próximos e somos ignorados, né? A gente quer ver todos em aliança, mas de repente, assim como Deus teve calma comigo, vai ter calma com mais pessoas também, né? Tudo no tempo dele. 5. Quem pode vencer o mundo? Não é aquele que tem fé em que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e de sangue, Jesus Cristo. Não apenas com água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito dá testemunha. Porque o Espírito é a verdade, pois são três os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três estão de acordo. Aqui se eu tenho um entendimento aqui que não tem nada a ver realmente com a Trindade. Se o Rabino quiser falar alguma coisa aqui, eu acho que, que pode caber uma explicação melhor. Mas aqui eu vejo, né, ele falando dos três, o Espírito, né, o Espírito da verdade, principalmente que ele fala, que é o Espírito de Cristo, né, a água, né, e que eu vejo aqui como o batismo, né, e o sangue derramado por Cristo, né. Eu, no meu entendimento, cheguei a essa conclusão. Se o Rabino quiser falar alguma coisa ou depois, também fica à vontade, Rabino. 9. Se aceitamos o testemunho de homens, maior é o testemunho de Deus, porque esse é o testemunho de Deus. Obrigado, Rabino. Porque esse é o testemunho de Deus, o testemunho que ele deu a respeito do seu Filho. Quem deposita a fé no Filho de Deus tem o testemunho dentro de si. Quem não tem fé em Deus não faz dele um mentiroso, porque não deposita fé no testemunho dado por Deus a respeito do seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem essa vida. Quem não tem o Filho não tem essa vida, né? Então aqui mais uma vez ele volta meio que aquele loop, né? Da gente estar aliançado, né? A gente tem que ter o que Apocalipse 14:12 nos fala, né? Seguir os mandamentos de Deus e ter a fé em Yeshua, né? Então aqui é esse ciclo, né? Da gente estar em aliança com Ele. Estamos em aliança, seguimos os mandamentos, temos a fé em Yeshua, estamos com Deus. Não seguimos os mandamentos ou não temos a fé em Yeshua, não, estamos fora, né, dos ensinamentos de Deus. E aí a gente também estaria ensinando, né, dando ensinamentos de demônios, como a própria palavra nos fala, né? 13. Eu lhe escrevo estas coisas para que vocês que depositam fé no nome do Filho de Deus saibam que tenham vida eterna. E esta é a confiança que temos nele. Não importa o que peçamos segundo a sua vontade, ele nos ouve.
E se sabemos que ele nos ouve com respeito àquilo que pedimos, sabemos que teremos as coisas pedidas, visto que pedimos a ele. Então a gente que está em aliança, está fazendo tudo certinho, né? A gente pode pedir a Deus, né? Pode ser que não chega da forma que a gente quer, porque ele sabe o que é melhor, né? Então, de repente, a gente tá orando por alguma coisa, insens, insens, direto por aquilo, né? Sem parar, focado naquilo, mas o caminho de Deus é outro, nos faz trilhar de maneiras diferentes, né? E no final ele tem o melhor, então outras portas se abrem, né? Ou alguma que precisa ser fechada primeiro se fecha para depois abrir, né? E a gente tem que aprender a confiar para a gente não viver na angústia e no sofrimento, né? No desespero. 16. Se alguém vir seu irmão cometendo um pecado que não incorre em morte, ele pedirá e Deus lhe dará a vida. Sim, aos que não cometerem o pecado que incorre em morte. Há um pecado que incorre em morte. Não é a respeito desse pecado que eu digo que ele deve orar. Toda justiça é pecado, contudo, há um pecado que não incorre em morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não pratica o pecado, mas aquele que nasceu de Deus vigia sobre ele, e o maligno não pode pôr as mãos nele. Sabemos que nos originamos de Deus, mas o mundo inteiro está no poder do maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para podermos obter conhecimento daquele que é verdadeiro. E nós estamos em união com aquele que é verdadeiro, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Né? Aqui ele estava falando porque quando ele estava pregando, se não me engano, essa carta de João, ele estava em Éfeso na época, né? E tinha um problema de idolatria também na região. Então aqui ele já, né, coloca aqui para a gente se abster dos ídolos, né? E foi o que a gente comentou, né, até agora pouco na entrada, né, sobre a Igreja Católica dando a palavra do Papa sobre Maria, né? E a gente vê muito disso, né, em muitas coisas, né? Não só em ídolos de madeira ou camisetas, né? Mas no que a gente está dando prioridade na nossa vida, né? Se a gente não está idolatrando alguma coisa que é fora dos caminhos de Deus, né? Está idolatrando alguma coisa que não vem de Deus, né? O que a gente está idolatrando nesse mundo, né? Às vezes pai, mãe, um filho, né? A gente tem que tomar cuidado e sempre estar vigiantes, né? Quanto aos caminhos de Deus, né? Deixa eu abrir aqui. Rabino falou, o Evangelho de João, as epístolas foram escritas em Éfeso e o Apocalipse em Patmos. É isso mesmo. Eu não tinha muita certeza. Eu lembro no começo que eu fiz a introdução do estudo, aí eu não tinha certeza se era lá mesmo. Bom, meus irmãos, a primeira carta de João é essa, né? Depois nós vamos para a segunda João, que daí são pequenos, né? Praticamente um capítulo cada carta, e depois, né, a gente finaliza com Judas esse estudo. Se algum irmão quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Eu vou encerrar aqui o vídeo, mas fiquem à vontade todos. Obrigado a todos.